Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast. Palavra prática. Nós estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo bíblico com foco na vida prática, na vida real, do dia a dia, para que você possa, através desses conhecimentos, alinhar a sua vida com aquilo que Deus espera de você e com isso Deus vai te abençoar. É isso que a Bíblia diz, sabia? Uhum. E nós estamos aqui para continuar o nosso estudo do livro de João. No vídeo anterior, nós começamos no início de João, capítulo 1, e fomos até o versículo 13. Agora nós vamos continuar olhando mais alguns versículos dentro dessa perspectiva de saber exatamente o que as palavras significam quando nós olhamos nas línguas originais, o grego e o hebraico. E eu já quero começar falando algo para você que talvez você não saiba. Muito poucas pessoas, eu acho que sabem disso, né? É. Bem, mas olha só. Talvez você saiba disso, talvez não. Mas quando a gente vai falar de palavras em grego e hebraico e português, nós aprendemos o seguinte: que uma palavra, por exemplo, em grego, tem vários significados em português. Você sabia? Da mesma forma é o hebraico. Então, uma palavra hebraica tem vários significados dentro da língua portuguesa. E quando você pega uma Bíblia em português, como você sabe, né, qual é a versão correta ou o significado correto para você colocar dentro do texto? A gente procura saber qual é o contexto mais adequado para isso. E aí começam uma série de divergências, digamos assim, né? Então, se a gente pega muitas versões de Bíblias em português, ou se a gente vai para em outras línguas, inglês, por exemplo, alemão, espanhol, aí a coisa começa a ficar mais diversificada ainda, digamos assim. Somente as Bíblias que tem dentro do Brasil já tem diferenças entre elas nos textos, por causa disso. Se a gente pega, por exemplo, Bíblias brasileiras que estão em português aqui do Brasil e compara o mesmo texto com Bíblias em inglês, americanas, por exemplo, você já vai ver que muitos textos têm bastante diferença de tradução, de significado das palavras, e isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque se você aprende que quando você vai sair na chuva, você precisa de um guarda-chuva, ok? Tudo bem, você não vai se molhar. Mas quando você aprende que ao sair na chuva, você não precisa de guarda-chuva, ou que guarda-chuva é cafona, ou que guarda-chuva é um negócio que atrapalha, que não é uma chuva tão forte assim, você sai na chuva sem guarda-chuva, sem proteção. E isso pode te trazer um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, entendeu? Então, né, dentro desse comparativo bem simples da vida real, a gente sabe como é importante a gente aprender os ensinos bíblicos, as palavras que existem na Bíblia, da maneira correta. Porque, de acordo com aquilo que você vai aprender, você vai se movimentar, você vai ter as tuas atitudes, as tuas escolhas. Não é? Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado de buscar os significados das palavras no grego e no hebraico dentro do contexto onde elas estão inseridas, para que a gente possa trazer para você um estudo bíblico o mais correto possível. Claro que nós não somos donos da verdade. Talvez uma hora dessas a gente vá cometer enganos. Ninguém está livre disso, né? É. Só Jesus que nunca se enganou, até porque ele é a palavra, como nós vimos no estudo anterior. Mas hoje nós vamos continuar com esse estudo de João, no capítulo 1. Então, pegue a sua Bíblia, por gentileza, chame as pessoas que estão aí com você, para que todos possam participar junto conosco desse estudo, onde nós vamos conhecer um pouco mais de Jesus. Já começamos a conhecer ele no estudo passado. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de Jesus, de quem ele é e de tudo aquilo que ele veio fazer por nós.
Pelo menos uma parte, né? Porque Jesus veio fazer muito por nós. Mas muito, Glória a Deus. muito, muito, muito ele veio fazer por nós. Então, talvez nós nunca tenhamos a real dimensão de como nós fomos abençoados É verdade. pelo próprio Deus ter escolhido nascer como uma pessoa no meio das pessoas normais, né? É. Quando a gente começa a pensar em Jesus sob essa perspectiva humana, tudo que ele passou, Jesus também foi criança. Teve dor de barriga, chorou de fome, teve frio, fez cocô na calça, fez xixi. Na época não tinha fralda descartável, não é? A mãe dele teve que cuidar dele, teve que orientar ele, teve que ensinar ele, deu talvez uma chinelada na bunda dele, Mas a Bíblia naquela época. mas a Bíblia diz que ele nunca desobedeceu. Bem, bom. Mas, assim, ele como sendo Deus, ele se humilhou. Quando a palavra fala que ele se humilhou, ele não precisava ter vindo. Sim. Não precisava. Mas A ele gente- veio. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque a Bíblia não conta detalhes da vida de Jesus quando ele era criança. Só tem um único episódio quando ele desobedeceu os pais. Ah, sim. Foi quando ele fugiu, no caso, né? Eles estavam lá em Jerusalém e ele desapareceu. E eles foram embora da cidade, talvez no meio de uma caravana, não se sabe qual que eram as circunstâncias, e daqui a pouco, 2 dias depois, foi, né? Isso. Eles se deram conta. Cadê Jesus? Tudo bem, esses pais também que não dão conta dos filhos. Só 2 dias depois, também, né? Mas tudo bem. Eles foram atrás de Jesus, voltaram para a cidade. Depois de muito procurar, eles encontraram ele dentro de uma sinagoga ensinando as pessoas. Criança ensinando as pessoas. E, se eu não Olha me só. engano, ele tinha 12 anos. Então, era criança, né? Então, esse é o único episódio que conta, a Bíblia conta da vida de Jesus quando ele era criança. Então, a gente não sabe, né? Tudo isso que a gente está falando aqui são especulações, imaginações, a nossa imaginação santificada, né? A gente Bora. imagina que Jesus passou por tudo que a gente passou, digamos assim, né? Foi na escola, talvez, né? Ou aprendeu em casa com os pais, né? No modelo de ensino doméstico, né? Então tem coisas aí que a gente não sabe, mas que são interessantes. Eu espero que você já tenha tido tempo de pegar sua Bíblia e abrir lá no livro de João, com toda essa minha conversa aqui, né? Que eu estou matando tempo, para a gente poder começar o nosso estudo. Amém? Fechou. Antes, oi. E hoje aqui, ó, tem uma cobertinha que vocês estão vendo? Essa aqui é a Minizinha, tá dormindo. Um dia vocês vão conhecer a Minizinha. Daqui a pouco, provavelmente, Daqui a vocês pouco. vão conhecer a Minizinha, né? Então, Vamos lá. bem, antes de qualquer coisa, Vamos orar. vamos orar? Se você quiser, baixe a sua curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui para estudar a tua palavra, para refletir, Senhor, a respeito desse grande presente que o Senhor nos deixou, que foi realmente a Bíblia, Senhor, a tua palavra. A própria Bíblia fala dela que ela é lâmpada para os nossos passos, ela é luz para os nossos pés. E nós te agradecemos por isso, porque ela nos mostra, sim, um caminho para que nós possamos seguir. E, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreender as Escrituras, Senhor. Que nós tenhamos entendimento, que nós nem precisemos interpretar, Senhor, mas que nós possamos entender aquilo que está escrito. Por isso nós te pedimos, através do teu Espírito Santo, que o Senhor venha a trabalhar na nossa mente, no nosso coração e nos traga entendimento da tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui em teu nome e te pedimos que o Senhor esteja presente aqui conosco também, Senhor, porque a tua presença é o nosso prazer. Senhor, nós te pedimos que haja uma metanoia, que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá então, começando. Livro de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá.
Fernanda vai lendo aqui pra gente. Eu sou o Emerson, ela é Fernanda. Você já sabe? Quem não sabe, muito prazer. Nós estamos no podcast Palavra Prática. Bem-vindo à nossa cozinha, onde nós estamos aqui na nossa casa fazendo o podcast. Inclusive, nós gostamos muito de receber as pessoas. Fica a dica. Hashtag, não é? Vamos lá. Vamos lá? Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, para começarmos aqui, nós temos 3 palavras-chave nesse versículo: a palavra graça, a palavra verdade e a palavra glória. Porque muito se fala em graça, muito se fala em glória, e não se sabe exatamente o que é isso. Então a gente vai trazer o significado dessas palavras no grego para a gente descobrir o que isso significa. Vamos lá. A palavra graça, que no grego se escreve charitos, eu não sei como que se pronuncia, mas enfim, significa graciosidade, fonte de alegria, deleite, doçura. Nós cremos que quando Jesus esteve entre nós como homem, ele era a plenitude da manifestação de Deus, tanto que manifestava plenamente o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa definição, se você quiser ver, está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Bom? Anota aí, ó. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Tá bom? E agora a palavra verdade, ou seja, ele era cheio de graça e verdade. O que significa de fato a palavra verdade? Ela é muito mais do que a gente pode imaginar. Olha isso. No grego, essa palavra é aletheia e significa sinceridade de mente, livre de paixão, pretensão, simulação, falsidade e engano. Ou seja, a verdade como excelência pessoal. É uma verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, uma verdade moral e espiritual. Isso diz respeito, inclusive, à afirmação que Jesus fez a respeito dele mesmo em João 14, versículo 6. Anote aí, por gentileza. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá? Quando ele afirmou isso, Jesus determinou que ele é a fonte do que é a verdade. Ou seja, ele veio para mostrar a verdade com respeito aos deveres do homem, opondo-se às superstições dos gentios, ou seja, das pessoas que não conhecem a Deus, e às invenções dos judeus da época, e também às opiniões e preceitos de falsos mestres e até mesmo as crenças distorcidas existentes entre os cristãos. Ou seja, não existe relativismo. Ele que determinou aquilo que é a verdade. Ou seja, todas as ações de Jesus estavam de acordo com o pensamento dele e com aquilo que ele falava. Certo? É ele que é o prumo da verdade. Simples assim. Posso falar sobre verdade um pouquinho? Pode, claro. Hoje nós estamos num mundo, né? Onde a verdade para muitas pessoas se tornou relativa. Onde as pessoas mentem como se isso fosse a mesma coisa que trocar de roupa, ou dormir e acordar, ou se alimentar. Se tornou comum hoje a criação de narrativas. Nada mais é uma criação de narrativa do que uma mentira. É você pegar algo e contar uma mentira em cima daquilo para convencer alguém do seu ponto de vista ou convencer alguém que você é assim ou é assado. Infelizmente, hoje, essa relativização
e essa construção de narrativas aí pelo mundo afora, né, é o que nós vemos quase que diariamente. Infelizmente, e vindo normalmente, né, daqueles que têm o poder nas mãos. E ela destrói literalmente milhões de vidas ao redor do mundo. E isso é a falta da verdade. Exatamente. É a falta da verdade. Porque para Deus não existe isso. Não. Deus é a verdade. Então Deus, ele só tem, bem como nós vimos no estudo anterior, Jesus, ele é a luz do mundo, né? Então Jesus, ele veio para mostrar que existem trevas. E ele é a luz. Então, as trevas são tudo aquilo que de ruim e de mal que existe. E de tudo que traz sofrimento. Exatamente. E a luz é tudo aquilo que de bom existe, aquilo que traz alegria, que traz paz, né? Que traz felicidade, aquilo que é bom. Isso aí. Isso está em Jesus. Então, é o que a Bíblia diz, que nós vimos no estudo anterior. E o que a gente vê hoje é tudo isso na vida das pessoas, né? Mas não é porque na vida das pessoas é assim que para Deus isso mudou. Não. Deus não muda nunca. Não. Aquilo que ele determinou, aquilo que ele acredita, aquilo que ele é, nunca mudou. Com e certeza. nunca vai mudar. E olha uma coisa importantíssima. Quando a gente fizer o estudo sobre escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, a gente vai perceber o seguinte, que é um tempo onde o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, inclusive em várias passagens bíblicas fala sobre o Espírito da Verdade, que é ele que nos conduz a toda a verdade, e ele traz aquilo que está em oculto, ele traz à tona, ele mostra, desmascarando tudo aquilo que estava escondido, ele traz à luz para que todos vejam. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Né? Porque os tempos hoje, todas as profecias apontam para esse momento que nós estamos vivendo agora, os últimos dias, né? O princípio das dores, como fala no livro de Apocalipse. Esse estudo de escatologia é muito interessante. Fantástico. E se você tem interesse nesse livro, no livro de Apocalipse, prepara aí porque vai ser tremenda. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Então, assim, meu irmão, minha irmã, é tão bom quando a gente ora e pede para o Senhor, Senhor, traz tudo aquilo que está em oculto. Traz a existência, tudo aquilo que está em oculto. Traz a verdade sobre tudo aquilo que está em oculto. Gente, essa é uma oração que Deus ama responder. Porque por ele ser o Espírito da Verdade, ele vai revelar a verdade. Principalmente quando a gente ora pedindo por nós. Olha a Minion. A Mini se manifestando. Então, eu vou ali colocar ela para fora. Só, com licença. Continuando, então. Quando a gente ora a Deus pedindo para que o Espírito da Verdade revele toda a verdade a nosso respeito, é a oração que ele atende mais rápido, na verdade, né? Porque nós temos o costume de olhar para fora e não para dentro. Não sei se você já leu ou lembra, mas Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele falou assim que nós temos o hábito de querer apontar para o cisco no olho do nosso irmão. Mas a gente não está vendo que no nosso olho tem uma trave muito maior do que o cisco que tem no olho do nosso irmão. Então, antes de querer apontar o dedo ou de querer tirar o cisco do olho do irmão, nós temos que remover a trave que está no nosso olho. É disso que eu estou falando. Quando a gente ora para Deus, pedindo para que toda a verdade seja revelada a nosso respeito, até porque a gente não tem esse discernimento. Como a gente costuma, os nossos olhos eles são voltados para fora, não é? Imagina se os nossos olhos fossem voltados para dentro. Nossos olhos são para fora. Então, naturalmente a gente já olha para fora, a gente olha para as outras pessoas e a gente não tem muito essa reflexão, esse tempo, esse entendimento de que a gente tem que parar de vez em quando e fazer uma autorreflexão, né? Mas Deus ele quer nos mostrar
quais são os nossos defeitos morais que nós precisamos mudar. O quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós somos mentirosos, o quanto a gente pensa coisa errada, o quanto a gente diz coisa errada e não se dá conta, o quanto a gente faz de coisa errada e não se dá conta, e assim por diante. Só que ele quer mudar isso em nós. Né? Nós vimos no estudo passado que nós, quando conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, quando aceitamos Jesus, nós somos como crianças espirituais. Então existe um processo de amadurecimento que nós vamos passar e a nossa meta é nos tornarmos parecidos com Jesus, porque Ele sim era perfeito. A Bíblia diz que Ele não teve nenhum pecado durante toda a vida dele. Exato, exato. Então o nosso objetivo é esse, devagarinho a gente vai, com a ajuda de Deus, nos transformando de glória em glória. É isso que esse versículo que eu estava pegando aqui, gente, olha só. Olha isto! 2 Coríntios 3, 18, vamos lá. Vamos aqui. Isso aqui é online agora, tá? Não tem preparação assim, é o link do negócio aqui. 2 Coríntios 3, 18. Aqui. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, toda vez que você pega a Bíblia e vai ler a Bíblia e vai pedir para o Senhor, Senhor, mostra-me para mim mesmo quem eu sou, o Senhor, Ele vai revelar. Porque quando a gente vem para Jesus, pelo menos no nosso caso, nós não nascemos em berço cristão, nós viemos do mundo há quase 13 anos atrás, né? Vai fazer 13 anos agora no dia 8 de agosto, né? Nós viemos com uma mentalidade de pecado. Uma mentalidade, como o Provérbios diz, né? Provérbios é um livro muito interessante, que nós vamos entrar também no livro de Provérbios, né? Numa outra ocasião, que ele fala sobre a mentalidade do tolo e a mentalidade do sábio. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com a mentalidade de tolo, né? A gente não tem base nenhuma para entender as coisas de Deus e como Deus pensa. Mas quando nós aceitamos a Cristo e nós cremos em Cristo, o Senhor nos dá um manual de como nos tornarmos filhos. Então, quando nós olhamos para cá, é como se nós estivéssemos num orfanato e Deus e Jesus fossem lá e dissessem, não, eu escolhi esse, escolhi aquele outro, e ele nos deixasse assim, ó, filho, eu te deixo aqui um livro e aqui tem tudo que você precisa saber para se tornar um filho de Deus. Aqui tem toda a educação que você precisa saber. Porque assim, como que... O nosso filho já está com 28 anos. Agora. Como que a gente sabe, como você sabe que o seu filho é seu filho? Porque você vai ensinando as coisas para ele e ele vai obedecendo e ele vai se tornando parecido contigo. Nas coisas que ele pensa, nas coisas que ele fala, até no jeito de andar, né? Isso é tremendo, mas não, vamos voltando? voltando. Já tava viajando. Lá nos filhos. Já tava lá, olha, já tava assim, ó. Algumas vezes eu vou dizer assim, ó, vem comigo, vamos voar comigo. E algumas vezes eu vou dizer assim, volta pra cá, pra gente poder voar junto. Tá. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Olha só. A gente tá no versículo 14 ainda, pessoal. A palavra graça, e foi usada por ela, né? E ela já explicou a respeito dessa palavra graça. E também falou da palavra graça, né? Na explicação. Ela é uma das palavras que hoje mesmo nós vamos ver um outro significado para ela, que é assim, ó. Vai sair a tampa. Vai. Como é que é? Continua. Vamos lá. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai.
A palavra glória, doxa no grego, nesse contexto significa a majestade real que pertence a Jesus como supremo governador, majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade, da mesma condição de Deus Pai no céu, para a qual Cristo foi elevado depois de ter concluído sua obra na terra. É importante dizer que essa foi a revelação que os discípulos tiveram a respeito de Jesus, até porque Jesus parecia ser uma pessoa comum aos de fora. Por exemplo, Judas precisou sinalizar com um beijo quem era Jesus quando ele o traiu, né? Então não era pela aparência física, mas era como ele se movimentava, né? Para que os soldados o prendessem. Foi uma revelação. Foi uma revelação. Né? Até porque eles conheceram bem Jesus, né? Com certeza. Os discípulos caminharam 3 anos e pouco com Jesus. Exatamente. 24 horas, você imagina. Jesus nasceu aqui na Terra como homem e ele viveu até os 30 anos, dizem, né? E depois disso ele começou o ministério dele e ele chamou essas pessoas para andar com ele, os discípulos. Exatamente. E esses discípulos, eles viveram com Jesus. Eles viveram com Jesus. É. Todos os dias eles estavam ali, acordando com Jesus, tomando café da manhã com Jesus, almoçando com Jesus, 24 horas. caminhando para lá e para cá com Jesus, viajando com Jesus, atravessando o mar com Jesus, né? Dormindo ao lado de Jesus. Como é tremendo isso. Aí você imagina você estar ali com o próprio Deus, recebendo um ensinamento, um treinamento para ser discípulo 24 horas por dia, durante 3 anos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Sim. Que é tremendo. É uma revelação assim, ó, tremenda. Forte demais. Se liga. Vamos lá, seguindo. Então tá, deixa eu continuar aqui. João, capítulo 1, versículos 15 em diante agora, tá bom? Olha só. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha só, aqui é importante falar sobre o versículo 16, quando fala que nós recebemos graça sobre graça. Aqui nós vamos ver agora aquele significado diferente da palavra graça que eu falei há pouco, tá? E esse assunto é muito importante que eu venha trazer para vocês aqui. Até porque a gente já vivenciou assim, pessoas falando sobre esse tema e foi assim, nossa, totalmente fora, digamos assim, do que a gente vai ver agora. Totalmente fora das escrituras no original. Isso dá um significado que, tipo, a pessoa não aprende certo, né? E ela não vai corresponder ao aprendizado, digamos assim. Porque ela não está aprendendo certo. É complicado isso aí. Nossa. E existe uma diferença, eu tenho que falar isso. E existe uma diferença muito grande do que esse versículo, aplicado da forma errada, pode levar a pessoa para o inferno. É uma das bases da hipergraça. Exatamente. Hipergraça. Já ouviu falar em hipergraça? Isso é muito sério. Hipergraça é uma das... Sei lá como é que eu vou dizer isso. Mas é uma das distorções da Bíblia que existem hoje, terríveis. Porque esse é um ensino errado, é um falso ensino da Bíblia, onde as pessoas elas aprendem ou são induzidas a pensar que, às vezes, não é um ensino que está errado, é a falta do ensino correto, entendeu? Quando a pessoa não recebe o ensino correto, ela vai se movimentando dentro daquilo que ela recebeu. Então, o ensino da hipergraça, ou as pessoas que creem nisso, elas acreditam que a pessoa pode seguir com a sua vida pecando,
entendeu? Creu em Jesus, aceitou Jesus, e aí tem um versículo que fala, isso nós vamos entrar no outro vídeo. Vamos entrar. Tem um versículo que fala que Jesus, ele pagou todos os pecados da pessoa, né? Tudo bem. Isso aconteceu realmente até aquele dia. Pecados diante de Deus, não é? Se você cometeu um crime, se você tem uma dívida, se você fez algo errado diante dos homens, Deus não perdoa isso, porque você está devendo para os homens e não para Deus, não é? Você tem que ir lá consertar. Tem que consertar. Se você cometeu um crime, você tem que pagar pelo crime. Não é porque você creu em Jesus, aceitou Jesus, que isso vai mudar. Porque Deus é justo. Né? Deus é justo. Deus é a origem da justiça. Agora, quando você aceita Jesus, crê em Jesus, os pecados que você tinha diante de Deus são perdoados. Certo? Qual o problema da hipergraça? Eles ensinam que todos os seus pecados são perdoados. Todos eles. Até o dia que você morrer. Ou até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Ou seja, a pessoa pode continuar fazendo coisas erradas depois que creu, que aceitou Jesus, que não vai dar problema nenhum para ela. Só que nós vamos ler para você. Nós vamos entrar nesse Mesmo sem interpretação, mesmo que a gente nem use o grego e hebraico, mas a gente vai fazer questão de trazer o grego e hebraico para trazer o significado dessas palavras, da seriedade que é isso, mas isso é para outra vez. Só para você ter assim, uma noção, tá errado, totalmente errado. Porque Jesus, ele veio para ser nosso modelo, eu estava falando isso há pouco. Jesus não pecou, ele não teve nenhum pecado a vida toda dele. E para nós que cremos e aceitamos Jesus, esse é o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que abandonar aquilo que a gente faz de errado e não pecar mais. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinou muito sobre isso. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. E assim por diante. Para a gente abandonar essa vida. Exatamente. Só que isso, quando não é ensinado para as pessoas, entendeu? Elas acham que podem continuar do mesmo jeito. Isso é hipergraça. E para tirar esse ensino errado da mente da pessoa, meu Deus, é complicado. Então deixa eu falar para vocês agora essa coisa da graça sobre graça, que não é hipergraça. Eu mesmo confesso que fiquei surpreendido com esse texto, porque eu não tinha o completo entendimento do que é graça sobre graça. Mas agora nós vamos mergulhar nisso daí, então prepara, tá? O que é, então, graça sobre graça? Nós falamos, vou ler de novo aqui para você, tá? Versículo 16, João 1, 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. 17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus Cristo, né? Então a explicação do que é graça sobre graça está no versículo 17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como assim? Bem, para que a gente entenda essa explicação do versículo 17, nós precisamos falar sobre a palavra sobre. Graça sobre graça. Pegou? Graça sobre graça. Essa palavra sobre, nós vamos ver agora essa palavra no grego original. E olha só que chocante que é isso. A palavra sobre no grego é anti. Anti, A-N-T-I. Isso significa em vez de, ao invés de, em lugar de. Olha só. Então não é uma coisa em cima da outra. Não é graça sobre graça. Não. É uma coisa ao invés da outra. Essa sai e essa entra. Essa estava, ela sai e entra outra. Ou Graça seja, sobre graça. É isso que significa. Ou seja, a Bíblia está errada. Será? eu acho que a palavra sobre não está bem A colocada. palavra sobre deveria ter sido traduzida diferente. Por que não foi? Não sei.
Não sei, a gente não Não tem como cabe a saber. nós. A gente não tem como saber dessas coisas. O que a gente Não tem cabe que a saber é o que está escrito e a verdade das escrituras, que é onde a gente aprende quando a gente vai lá no original. Tá bom? Então, olha só, outra palavra que nós precisamos trazer o significado aqui é graça, que a gente já viu lá atrás, quando a Fernanda falou, mas agora, lembra que eu falei que as palavras gregas elas têm vários significados? Agora, por causa do contexto diferente, o significado de graça é outro. Então aqui, graça está num outro contexto. Então ela significa outra coisa. Graça é charis aqui, que significa bênção, concessão, favor, dádiva. Dádiva. Tá bom? Então, sabendo do significado correto dessas palavras, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que essa coisa de graça sobre graça, como sendo uma dádiva ao invés da outra. Pegou? Uma dádiva ao invés da outra. Deus nos deu algo e depois aquilo saiu e entrou uma outra dádiva de Deus. São duas dádivas de Deus que foram trocadas. Olha que forte isso. Meu Deus, nunca eu vi alguém ensinar isso. Nunca. Verdade. Nunca vi. Nem em lugar, nem na internet, nem igreja, Nem eu. Nunca. Isso Nunca foi vi. uma revelação assim. Foi forte demais. Foi forte demais. Entendeu? Então, olha só. Continuando aqui, essa reflexão. Ou seja, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, ele está dizendo que a lei foi uma dádiva que foi dada por Deus por meio de Moisés ao povo de Israel. Certo? A lei, os 10 mandamentos e todos os preceitos da lei que estão no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Certo? No Antigo Testamento. Lá você vai encontrar a lei. A lei foi entregue por Deus aos homens. E o que o apóstolo João está dizendo aqui? Que a lei foi uma dádiva que Deus deu para as pessoas. Mas a lei, como sendo uma dádiva, né? Por que a lei foi considerada uma dádiva? Você imagina que naquele tempo, não é? Quando Deus entregou a lei aos homens, ele queria que o povo dele tivesse um comportamento diferente dos outros povos que viviam naquela região e que viviam naquela época, né? Porque naquela época, você já deve ter visto muitos filmes a respeito disso, filmes bíblicos talvez. Lá o povo era meio bárbaro, assim, né? Era negócio de cortar a cabeça fora, matar na espada, né? As batalhas que eles travavam lá era completamente assim, tirar a vida de uma pessoa era assim, né? Mas mais do que isso, e muito pior do que isso, é o seguinte: muitos povos daquela região, eles tinham práticas religiosas que não agradavam a Deus de jeito nenhum. Por exemplo, sacrifício de crianças. Adoradores de Baal, por exemplo. Sacrifício de crianças. E Deus ama as crianças. Deus fica triste quando algo acontece com uma criança, não é? Então Deus ele já veio com uma série de regras que ele deu como um presente para o povo de Israel, para que eles se comportassem de maneira diferente, ao servir a Deus, servir a esse Deus, né? O Deus criador de todas as coisas. Eram leis que Deus estabeleceu. Exatamente, não eram leis ruins, eram leis boas, para alinhar o comportamento desse povo, do povo de Israel, para que eles fossem abençoados. Exatamente. E outra, essas mesmas leis, depois, elas vieram também a abençoar toda a humanidade. Sim. Né? Porque elas vieram a nos dar um conceito daquilo que é certo, daquilo que é errado. E se a gente for ver, muitas constituições de muitos países pelo mundo afora, ocidentais, elas são fundamentadas nessa lei. Exatamente. E outra coisa importante, ó, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Isso é uma lei que está dentro do nosso coração.
também. A gente aprendeu lá atrás também, né? Sim, mas, por exemplo, assim, a gente sabe, por exemplo, nos nossos sentimentos, o que é bom e o que é ruim. Entendeu? E porque isso é um presente de Deus, a gente saber disso. Deus colocou isso dentro de nós. Porque a gente está dentro desse contexto de Deus. Agora você imagina uma pessoa que não está dentro desse contexto de Deus. Uma pessoa que aprendeu diferente. Ela aprendeu que, por exemplo, o primeiro filho que um casal tem, ele precisa sacrificar para aquele Deus deles para ter prosperidade na colheita. Mas aí tu imagina, Era assim que eles agiam. sim, os pagãos, né? Que não tinham as leis de Deus para guiar a sua vida, né? Então, como você pode estar percebendo agora, a lei que foi entregue ao povo judeu através de Moisés foi realmente uma dádiva de Deus, foi um presente de Deus. Com certeza. Agora, foi pela graça que Deus deu para eles. Né? E graça. E para mostrar, né, aonde o povo estava acertando e onde ele estava errando. Exatamente. Então, a graça é algo que você recebe, é um presente. Não é porque você merece alguma coisa, é porque a pessoa que te presenteou resolveu te dar. Exatamente. Uma dádiva é isso. É uma bênção, um favor, né? Uma concessão. Alguém que vai lá e resolveu, vou ajudar aquela pessoa lá e pum, deu um presente para aquela pessoa. Isso Deus fez com o povo de Israel. Então, o apóstolo João, quando escreveu esses versículos aqui, ele falou disso. A graça, a lei, ela foi dada por meio de Moisés. Então, ele está se referindo aqui à primeira graça. Graça sobre graça. Essa primeira graça, o apóstolo João está se referindo à lei que foi entregue a Moisés para o povo de Israel. Por Deus, não é? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então agora, nós sabendo o significado correto dessas palavras, a gente pode entender melhor, não é? Essa coisa de graça sobre graça, como sendo uma dádiva ao invés da outra. Já falei isso aqui, né? Ou seja, o apóstolo João está dizendo que a lei foi uma dádiva que foi dada por Deus, por meio de Moisés, ao povo de Israel. E ele também está dizendo que, através de Jesus, Deus Pai entregou outra dádiva aos homens em lugar da anterior. Em lugar da anterior. Essa é a palavra ante que a gente viu. Sobre, não é uma coisa em cima da outra, é uma coisa no lugar da outra. Saiu a graça anterior e entrou a nova. É isso que está dizendo nessa palavra aqui. No Evangelho de João, no original, no grego. Olha que interessante. Então, essa troca, ela está muito bem explicada também no livro de Hebreus. Não sei se você já leu alguma vez o livro de Hebreus. E ele é um assunto importantíssimo isso. Porque tem muitas pessoas, muitos líderes religiosos, que eles continuam vivendo como se Jesus não tivesse vindo ainda. Entendeu? A gente conhece casos assim, né? Onde as pessoas elas são ensinadas a obedecer a lei de Moisés. Claro que essa lei ela está lá na Bíblia e faz parte, tudo isso faz parte da Bíblia. Né? Mas tem algumas coisas, alguns preceitos religiosos que não dizem mais respeito. Não, até porque antes de Cristo, antes de Jesus na Terra, você era justificado por Deus através da obediência à lei. Exatamente. Mas quando Jesus veio, essa nova graça, essa graça e verdade vieram através da fé em Jesus Cristo. A fé da obediência a ele, né? Exatamente, porque quem tem fé obedece. Como a gente falou né? no estudo anterior, Mateus 28, exatamente. Ele nos diz que nós devemos ensinar as pessoas a obedecer aquilo que Jesus Exatamente, né? tá? Então, interessante. Agora, voltando aqui, dá para entender, então, que a dádiva que foi dada por Deus através de Jesus foi essa graça divina e a verdade, como a gente viu antes. E foi uma substituição que Deus havia entregue através de Moisés, que foi a lei.
Isso é muito forte, tá? Talvez você tenha essa consciência, talvez não. Mas fica aí no teu íntimo que houve essa troca. Isso é importantíssimo. É importantíssimo você absorver essa informação. Houve uma troca. Isso. A graça anterior pela nova graça. Nós vamos ver isso no livro de Hebreus. Quando nós entrarmos, vamos fazer um estudo aprofundado sobre isso. O livro de Hebreus é sensacional. Ele é fascinante. Ele é fascinante, o livro de Hebreus. Ele é transformador. Mas aqui nós estamos vendo e aprendendo sobre Jesus. Né? Inclusive, voltando aqui para o próximo versículo. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Vai. Então, assim, para não confundir tua cabeça, tá? A nossa regra de fé e de prática é tudo o que Jesus nos ensinou. Exatamente. Ah, mas os livros de Paulo. Os livros que Paulo escreveu, que Pedro, que João, Novo Testamento, eles explicam o que Jesus ensinou. Então, a nossa regra de fé e de prática é isso. Ah, mas o Antigo Testamento? O Antigo Testamento tem história de Israel, tem como as pessoas se comportaram, se movimentaram, tem muitas histórias, né, de quem elas eram, como Deus agiu naquela situação. Exemplos de vida. Exemplos de vida. Tem oração, tem louvor, tem os salmos. Tem os salmos, que são sabedoria, incríveis. Provérbios. Então tem muita coisa. Tem as profecias também que ainda não se cumpriram, que já se cumpriram. Então, assim, isso é uma coisa. E todas elas falam da vinda de Jesus. Todas elas falam da vinda de Jesus. Era uma sombra, como diz no livro de Hebreus. Então, a nossa vivência hoje, certo? A partir do momento que Jesus veio para a Terra, que ele morreu na cruz e que ele ressuscitou, é aquilo que ele estabeleceu. Na verdade, ele falou aquilo ali, né? Quando ele estava aqui. Então, tipo, nossa única regra de fé e de prática é Jesus Cristo. Exatamente. Vamos lá. Olha só. Aí, tu vai lá, né? Isso. Versículo 18, então. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. E para finalizar esse estudo, o versículo 18 mostra que Jesus foi o único que viu a Deus Pai. E mais, que ele mantém comunhão íntima com o Pai. Esse mesmo Jesus que veio nos trazer uma graça em substituição à lei, veio nos trazer um modelo de comunhão com o Pai. Olha que interessante isso. Sim, Jesus é o nosso modelo de vida e é o que a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 15. Anote aí. Efésios 4, versículo 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ou seja, ele é a primazia, ele é o primeiro. Se Jesus é o nosso modelo e devemos nos tornar cada vez mais parecidos com ele, o nosso modelo de comunhão com Deus também deve ser esse, íntimo. Uau! Tá, mas como fazer isso? Jesus nos deu essa instrução lá no livro de Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, através da oração no lugar secreto. Preste atenção, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Uau! Que tremendo é isso, não é mesmo? Quantos ensinamentos poderosos nesses poucos versículos, né? João 1, de 14 a 18. 4 versículos. 4 versículos. 4 versículos. Acho que daqui para frente as coisas vão fluir um pouco mais. Mas assim, quando nós tivermos que mergulhar nas escrituras para mostrar verdades, para mostrar conhecimentos que realmente vão fazer diferença na sua vida, pode saber que a gente vai andar devagar e a gente vai mergulhar profundamente para trazer, extrair de lá, assim, do original, aquele
contexto, aquele significado que realmente pode ter o poder de transformar a sua vida, para que você tenha uma vida mais abençoada e caminhe dentro daquilo que a Bíblia diz. Exato. Não dentro do que pessoas dizem por aí, sei lá. Exatamente. Mas Porque agora... a responsabilidade é individual. Exatamente. Isso é importante que tu falou. É algo que a gente sempre ensina para as pessoas. Tem um povo na Bíblia que foi elogiado no Novo Testamento. Tá? O apóstolo Paulo, que escreveu quase a grande maioria do Novo Testamento, ele elogiou esse povo, que era o povo de uma cidade chamada Bereia. Se não me lembro, está no livro, se não me engano, está no livro de Atos, né? Mas eu não sei exatamente qual Aqui, ó, versículo. Atos 17. Que memória boa, meu amor. Deixa eu google. Nossa. Então, esse povo da cidade de Bereia, eles tinham um comportamento que levou eles a serem elogiados pelo apóstolo Paulo. O que eles faziam? Quando chegava alguém para ensinar a respeito de Jesus, de Deus, de salvação e todas as coisas espirituais que vêm de Deus, primeiro eles ouviam o que a pessoa tinha para falar e depois eles iam conferir nas escrituras. Eles pegavam a Bíblia deles da época, né? E eles iam lá conferir o que tinha sido escrito, o que tinha sido ensinado, para ver se aquele ensinamento era falso ou era verdadeiro. Então, nós queremos incentivar você a fazer a mesma coisa. Que você tenha a sua Bíblia, que você compre uma Bíblia, que você anote os versículos que a gente está falando aqui para você nesses nossos estudos, que você confira aquilo que nós estamos dizendo. Nós não queremos ser os donos da verdade. Não, a verdade é Jesus. Nós estamos aqui com pessoas que se dedicam a estudar a Bíblia para nós termos o nosso próprio conhecimento. Queremos compartilhar isso com você, mas nós queremos que você também cresça na leitura da palavra, junto conosco, no seu próprio entendimento. E se você entendeu alguma coisa diferente daquilo que nós entendemos, por favor, fale conosco, entre em contato. Mande uma mensagem direct, um inbox, faça um comentário no vídeo para que a gente possa sim trocar ideia, para a gente possa sim entender juntos, meditar, vamos orar e Deus vai nos revelar aquilo que nós ainda não estamos entendendo. Com certeza. Porque as coisas de Deus, elas são profundas demais. Cada leitura que a gente faz na Bíblia do mesmo texto, parece que aquilo se revela de uma maneira diferente. Se revela e traz mais profundidade sobre as coisas de Deus. É tremendo. Por isso que a Bíblia não é um livro comum. Ela é um livro espiritual. Ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, sim, mas homens que foram inspirados por Deus para fazer isso. Ou seja, o cara pegou uma caneta, um papel, que não era caneta e não era papel na época, você sabe, mas ele se colocou lá para escrever. Enquanto ele falava, Deus estava colocando nele aquilo que ele tinha que escrever. Enquanto ele escrevia, Deus estava dando para ele o que era para ele escrever. Entende? Então, é algo tremendo, é algo sobrenatural. A Bíblia é um presente de Deus, por isso que a gente agradece por ela. Por isso que a gente tem zelo, a gente tem cuidado, a gente busca nas Escrituras tudo o que a gente precisa para a nossa vida diária, porque tem tudo ali. É verdade. Tem vida espiritual, tem emoções, tem relacionamento conjugal, tem profissional, tem financeiro, Tem criação de filhos. tem criação de filho, tem tudo da vida tem na Bíblia. Tem cura, tem libertação. Tem... Exatamente. E isso que a gente vai mergulhar e vamos trazendo para as pessoas aqui que nos acompanham no nosso podcast. É isso aí. O nosso compromisso é trazer buscar uma precisão, ser fiel àquilo que está escrito, né? Para que você possa, para que você não possa somente ser salvo, mas que também você possa adentrar o reino de Deus, porque isso é muito grande. É muito grande, muito maior do que a gente imagina. É verdade. Bem, vamos encerrando por aqui esse nosso estudo de hoje. Agradecemos por você ter nos acompanhado aí nesse podcast, né? Nesse vídeo. E te pedimos que, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, que se inscreva, que curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante e que ele possa ser recomendado para as outras pessoas.
Eu quero te pedir que você também ative as notificações, o sininho, porque nós estamos postando conteúdos direto aqui para você ser notificado e saber dos conteúdos novos, tá bom? Você pode também compartilhar, deve compartilhar esse conteúdo. Se foi interessante para você, se foi importante para você, compartilhe o máximo, por favor, para você ser um canal de bênção na vida das outras pessoas também. E se certo? ficou alguma dúvida, Claro. né? Deixe nos comentários as Deixe nos suas comentários. dúvidas para que a gente possa responder, ou então fazer um vídeo para responder as perguntas de vocês. Exatamente. Pode fazer comentário também se gostou, se não gostou, se tem sugestões. Nos dê feedbacks. Sugestões sobre conteúdos que você gostaria, sobre textos, versículos da Bíblia que você tem dúvida. Pode pedir que a gente vai fazer conteúdos para você. Se você tiver Tá bom? algum pedido de oração também, deixe nos comentários, Exatamente. a gente vai estar orando, tá bom? Falando nisso, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Vamos agradecer então por esse tempo de ensinamento que nós tivemos aqui. Se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou nesse estudo aqui, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco, o Teu Espírito Santo, Senhor, ele se remexe no nosso interior quando nós estamos aqui falando sobre a Tua Palavra. E nós nos alegramos, Senhor, porque nós recebemos esse presente maravilhoso, a Tua salvação e o Teu Espírito habitando em nós. Obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos hoje. Obrigado, Senhor, Sim. porque nós agora estamos com mais conhecimento, e esse conhecimento pode realmente mudar a nossa vida. Pedimos que esse conhecimento ele fique gravado profundamente no nosso interior e que nós possamos ser transformados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, Tchau! se Deus quiser.